Fala aí, pessoal, estou de volta. Vocês finalmente podem voltar a ver o rostinho lindo da princesa aqui na tela. Esse dia estava com um problema aqui na webcam, mas já resolveu. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Sociologia para as turmas de primeira série do Colégio Futuro VIP. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, hoje nós vamos solucionar, né, os exercícios do capítulo 3 da unidade 2, que é Sociologia do Brasil Contemporâneo. Só para relembrar, nesse capítulo nós falamos basicamente sobre os trabalhos de FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, e nosso amigo Ottaviani, tá? Nós vimos os trabalhos desses dois indivíduos, nós conhecemos um pouco melhor sobre as suas teorias, né, as teorias desenvolvidas por eles durante sua carreira acadêmica. Quando eu falo carreira acadêmica, estou falando sobre pesquisa, desenvolvimento, produção científica, análise de sociedade e tudo isso. E essas coisinhas, esses detalhes, tá? E agora nós vamos começar a fazer o exercício da página 91, tá, pessoal? Coloca aí no livro, página 91, Conexões. Falou? Vamos começar a ler o textinho aqui do Conexões, só para a gente poder se ambientar. Vamos lá. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. Só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, são tratados? Essa aí é uma música Caetano Veloso, Gilberto Gil, tá? Chama-se Haiti. E aí faz uma... É um jogo de palavras, né? Mas faz muita referência à questão da discriminação racial. Vamos embaixo a questão. Até que ponto, no Brasil, o preconceito racial está ligado a questões econômicas ou se projeta nelas? Cite exemplos cotidianos de preconceito racial relacionado à questão econômica. Galera, a questão quer saber até que ponto a questão racial no Brasil, ela está conectada com a questão econômica. Como a gente pode perceber essa questão racial baseado nessas questões, nessas disputas, né, conflitos econômicos que existem no Brasil, e pede exemplos de preconceito racial no Brasil relacionado à economia. Então, galera, essa resposta a gente tem que considerar muitos quesitos, principalmente baseado no que nós estudamos em FHC e o que nós estudamos a partir de Ottaviani e, obviamente, baseado em tudo que nós já estudamos até hoje, com trabalhos de Florestan Fernandes, do Darcy Ribeiro e de tantos outros, Gilberto Freire. A gente tem que fazer algumas considerações, Sérgio Buarque de Holanda, que são os nomes que nós já vimos esse ano. Tá legal? Então a gente tem que levar em consideração a relação entre a herança escravocrata e a situação econômica de parte da população negra no Brasil. Ou seja, a grande maioria da população preta no Brasil, ela ainda permanece em situações de serem vistas como classes mais baixas, como classes mais miseráveis, tá? Professora, mas a gente não pode generalizar? Não, mas em sociologia a gente faz uma análise de sociedade vista de cima, de macro. A gente pega todo mundo e coloca dentro a gente cria um padrão, tá legal? Não tem como a gente estudar caso a caso na sociologia, mas a gente vai observar que a herança escravocrata realmente fez com que essas pessoas pretas no Brasil, elas permanecessem sendo relegadas a uma espécie de inferioridade, uma relação de diminuição mesmo dentro do seu caráter social, tá legal? E isso está muito presente, inclusive, aí
no trecho dessa letra de música que foi citada aí no trabalho. Por exemplo, ele fala: todos os soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos. Então fala muito sobre essa questão da herança escravocrata. Embora no Brasil exista, né, escalas de racismo baseado no tom de pele da pessoa, essas pessoas elas acabam sendo tratadas da mesma maneira, entre aspas. Óbvio que a gente não pode igualar de jeito nenhum, não tem cabimento, mas elas são tratadas como se fosse da mesma maneira, por serem pobres, por serem mulatos, pretos e quase brancos, mas não são brancos. E na segunda parte dessa música, a segunda parte desse trecho aí, a letra da música, ela deixa bem claro, ó, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos, como é que os pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? Então, assim, além da questão racial, há também a questão social, que eles são levados a uma forma de tratamento que é relativa à cor de suas peles e também com classes sociais. Ele pede para a gente citar exemplos cotidianos de preconceito racial. Galera, na nossa sociedade, há pouquíssimo tempo que atores pretos começaram a fazer papéis de destaque em novelas. Novelas em que eles não fossem personagens como... não fossem apresentados como empregados de baixo escalão, que eles não fossem apresentados como escravizados. Faz pouco tempo que pessoas pretas começaram a aparecer em novela não como um papel secundário, mas como protagonistas. Há pouco tempo aqui no Brasil, por exemplo, que artistas pretos ganharam o status de galã. Isso era inimaginável. Então, assim, quando fala de exemplos cotidianos de preconceito racial relacionado à questão econômica, a gente pode colocar isso. Nas novelas, geralmente os pretos são os pobres, o núcleo pobre da novela, o núcleo enjeitado. E isso aí é uma questão também, um preconceito racial relacionado à questão econômica. As pessoas elas acabam sendo tratadas dessa maneira, retratadas dessa maneira, porque é isso que se espera delas na sociedade brasileira. Isso é extremamente racista. Por que a personagem por que uma atriz preta não pode viver uma empresária, ou melhor, gente, ai professora, mas já existiu. Sim, já existiu, mas em quanto tempo de teledramaturgia, em quanto tempo de teatro e cinema nós precisamos engatinhar para chegar a 1, 2, 3 atrizes pretas com destaques? Então, esse é um exemplo de preconceito racial relacionado à questão econômica. Essas pessoas são retratadas dessa maneira. Entendeu? Vamos dar sequência à página 92. Vamos lá, galera. Página 91, atividades, questão número 1. Vambora. Uma sugestão. Depois que eu ler e explicar a questão, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer sozinho, tenta responder, vê o que você lembra, se você lembra alguma coisa, que aí também já facilita a gente na hora de vocês também estudarem, ver se está com alguma dificuldade, ver como é que funcionam as coisas. Falou, galera? Então, bora atividades. 1. Por que Fernando Henrique Cardoso rompeu intelectualmente com Florestan Fernandes e Ottaviani? Bom, gente, Fernando Henrique Cardoso acabou tomando um rumo intelectual que era meio que oposto, totalmente diferente dos autores marxistas clássicos daquele período. Ele aderiu uma vertente, ideológica de pensamento chamada desenvolvimentismo. De acordo com essa visão, a única saída econômica para os países subdesenvolvidos seria justamente buscar a própria trajetória capitalista, uma alternativa pela união de todos. Como assim? Ele dizia
que ele discordava absolutamente que a única forma dos países subdesenvolvidos crescerem e progredirem seria através de uma revolução socialista interna, econômica, política, social. Não, ele dizia que os países subdesenvolvidos eles precisavam se associar economicamente aos países desenvolvidos e posteriormente eles teriam condições de se libertar das amarras econômicas às quais eles eram submetidos por conta dessas relações com os países mais desenvolvidos. E aí, a partir do momento que eles se libertassem dessas amarras econômicas, eles se transformariam em verdadeiras potências econômicas do mundo desenvolvido. Nesse sentido, o FHC, junto do Enzo Faleto, lembram disso? Que eram os dois BFF que começaram a desenvolver a teoria da dependência, ele se posicionou contra aquela ideia inicial, marxista, tradicional, de que os países do terceiro mundo só iriam conseguir se libertar das amarras capitalistas dos países de primeiro mundo através das vias revolucionárias do socialismo. Florestan Fernandes e Ottaviani, eles eram marxistas convictos, eles eram totalmente favoráveis a transformações mais radicais dentro da sociedade, do pensamento, da mentalidade do povo brasileiro. Eles tinham uma visão econômica muito diferente. Então, justamente por essas diferenças, por esses desencontros, né, intelectuais, eles acabaram rompendo e o Fernando Henrique Cardoso acabou seguindo por um caminho totalmente diferente. Falou? Vou piscar aqui e vai aparecer a resposta. Quer ver? Ah, galera, viu só? Caraca, tia, você é demais. Pois bem, então o FHC tomou um rumo intelectual oposto ao de Florestan Fernandes e Ottaviani, tá? E aí isso fez com que eles rompessem absolutamente, né, intelectualmente. Não estou falando que eles ficaram de mal e cortaram o dedinho. Apesar de que Ottaviani foi um dos principais, um dos maiores críticos do modo, né, de governo do FHC durante a gestão do FHC. Cara, ó, perturbava o juízo do FHC. Pois bem, quais são as teses fundamentais de Fernando Henrique e Enzo Faleto? Galera, eles compreendiam a dependência econômica dos países latino-americanos não como algo negativo para esses países, tá? Era um modelo que era muito específico do capitalismo. Ele não dizia que os países subdesenvolvidos eram dependentes especificamente, exclusivamente do capital estrangeiro. Ele dizia que o que acontecia era um capitalismo associado dependente. Ou seja, significava que eles não eram só dependentes do capital, eles eram como se fossem associados, sócios desses países desenvolvidos. Por quê? Porque para um país ser desenvolvido, ele precisa necessariamente de um país subdesenvolvido. Então é como se um se apoiasse no outro para crescer. E aí ele dizia que isso não era necessariamente uma relação ruim, tá? Por quê? A chegada desses países desenvolvidos do capital aos países subdesenvolvidos, por exemplo, no caso das multinacionais, as multinacionais dentro de um país mais pobre, elas serviriam não só para extrair, para explorar, mas também para estimular a economia nacional. Por quê? Os países, as empresas, né, nacionais, elas teriam que trabalhar mais para poderem, como eu posso dizer, elas teriam que se esforçar mais para fazer concorrência. Então isso seria benéfico para esses países também, tá legal? E aí ele também dizia que o capitalismo associado dependente, ele também era movido pelas transformações nos rumos da economia internacional, tá? E que também facilitava a interação de grupos, e que os países subdesenvolvidos eles só permaneceriam sendo desenvolvidos se as relações internas dos grupos sociais que existiam nele não fossem saudáveis.
Se os diversos grupos e classes sociais existentes, no caso, se as dominantes não tivessem uma boa relação com as classes dominadas, de fato isso nunca aconteceria. Porque, de acordo com a teoria da dependência, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico de um país, ele estava totalmente atrelado às classes, às elites econômicas daquele país, que é a classe empresarial, é o empresariado que era responsável por estimular esse crescimento econômico. E aí, se esse empresariado, se essas elites econômicas, elas não se posicionassem e não se colocassem como os donos da bola, como se eles não chegassem agressivamente no mercado internacional, aí de fato esses países jamais sairiam do lugar. Ele dizia que o problema do Brasil era justamente esse, tá? A elite econômica, ela não assumia o protagonismo do desenvolvimento financeiro, crescimento econômico, industrial do Brasil. Então, na teoria da dependência, o desenvolvimento econômico de um país, ele não é tão dependente, por exemplo, do Estado, do governo geral, da União, para fazer ele crescer. Ele é muito mais dependente do termômetro das relações internas entre as elites dominantes e as classes, as camadas dominadas, tá? E que os países de terceiro mundo, os subdesenvolvidos, eles não tinham essas relações entre essas classes tão positivas, e que essas classes, elas acabavam não conseguindo se entender, o que fazia com que a economia estacionasse necessariamente. Falou? Então, vamos à resposta. Vamos lá então. Dando sequência, quais foram os temas sociológicos apresentados por Otávio Ianni? Bom, ele estudou muitos temas diferentes dentro da sociologia, tá? E foi muito diverso. Por exemplo, ele trabalhou a questão das diferenças sociais, a questão racial no Brasil, os problemas do desenvolvimento econômico e a globalização. Ele também adotou, assim, no final do projeto de pesquisa, das pesquisas acadêmicas dele, ele trabalhou muito em cima do conceito de populismo. Ele estudou profundamente o populismo e seus efeitos na América Latina, tendo como base principal os estudos relativos ao que foi o governo, aos efeitos do governo de Getúlio Vargas para a sociedade brasileira, tá? Então ele estudou o populismo do Brasil da década de 1930 até 1945. Ele estudou questões raciais, questões sociais, problemas de desenvolvimento econômico e globalização. Moleza, galera. Isso aí já cansou de falar com vocês. Vou até colocar a resposta aqui. Então, pessoal, tá aí, galera. Olha só. A questão das diferenças sociais, questão racial no Brasil, relação entre desenvolvimento econômico e globalização, e fez diversas reflexões acerca do populismo e seus efeitos nas relações sociais da América Latina e também nos efeitos, né, dentro da política contemporânea da América Latina. Vamos agora, questão Enem. Caraca, galera, isso não é para qualquer um não. Vamos lá, questão Enem. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta. Noção que se faz previamente para um ou mais indivíduos em função de determinadas características que os identificam em relação aos demais. Resulta da criação de um conjunto de estereótipos de natureza étnica ou racial que fomentam atitudes de desprezo ou xenofobia. Rui Leandro Maia, Dicionário Porto de Sociologia. A noção a qual o texto se refere pode ser denominada como... Vamos lá, gente. Cultura. Dá uma relida. Noção que se faz previamente para um ou mais indivíduos em função de determinadas características que os identificam em relação aos demais.
resulta da criação de um conjunto de estereótipos de natureza étnica ou racial que fomentam atitudes de desprezo e xenofobia. Cultura. B. Alienação. C. Preconceito. D. Escravidão. E. Ideologia. E aí, galera? Fala aí pra mim. Dá uma lida. Quando a gente fala sobre a criação de estereótipos de natureza étnica, racial, quando a gente fala de xenofobia, isso só pode corresponder a uma ideia, né? A ideia de preconceito, galera. Não tem como não ser isso. Por quê? A cultura não fomenta preconceitos. Gente, cultura nenhuma alimenta preconceitos, tá? Os preconceitos, eles são muito específicos, tá legal? Outra coisa, preconceito não é opinião. Preconceito é preconceito. Não se justifica com nada disso, tá? A ideia de alienação que a gente estudou, quando a gente viu o marxismo, também não se enquadra nessa definição. Escravidão não faz referência também a essa definição e também muito menos ideologia. Tá aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Enem, fala sério, muito fácil. Alunos da professora Thaisa gabaritam o Enem em Sociologia. Vamos lá agora, complementares. Vamos lá, galera. Que crítica Ottaviani elaborou sobre a atuação de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República? Já falamos aqui diversas vezes que Ottaviani foi um dos principais críticos políticos, tá, da gestão do FHC. Ele era aquele cara que não dava um minuto de paz, de sossego para o Fernando Henrique Cardoso. Ele estava lá sempre cobrando. E aí eles chegaram, né? Eles se formaram juntos, estudaram juntos, foram companheiros de profissão como professores, né? Universitários de sociologia. Mas ele se aprofundou, o Ottaviani se aprofundou muito na sua análise sobre o processo de internacionalização da economia brasileira. E aí ele pegava todas aquelas reformas que foram prometidas pelo FHC durante todo o seu processo de construção sociológica, as análises de sociedade que o FHC fazia, e ele dizia que aquilo que ele dizia na teoria não estava sendo colocado na prática da sua gestão, tá? Ele fez, por exemplo, ele fez reflexões, o Ottaviani, sobre a forma como o FHC, enquanto presidente, adotou um projeto de inserção do Brasil na economia global de forma submissa. Ele dizia que se o FHC defendia a entrada do Brasil na economia mundial de uma forma agressiva, de uma forma mais, né, incisiva, na prática, de verdade, o FHC fez esse processo acontecer de uma forma super passiva, super omissa, o que não era nem de perto o ideal. Então, ele chegou a denunciar a política do FHC como um projeto de transformação do Brasil em uma província da ciranda financeira global. Ou seja, ele dizia que ao invés do Brasil entrar com o pé na porta na economia global, como ele dizia que tinha que ser o FHC, o Brasil entrou submisso, abaixando a cabeça para os países desenvolvidos e indo totalmente contrário àquela ideia de se livrar das amarras do capitalismo e construir a sua independência, o seu crescimento e tudo mais, tá? Do ponto de vista do Ottaviani, as teses do FHC que ele desenvolveu antes de chegar, né, antes de se tornar presidente da República, elas se confirmaram como sendo inválidas, basicamente com a sua atuação. Pesado, né? Eles eram muito críticos um do outro. Não vou botar resposta porque não tem espaço físico para colocar, mas se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, volta na nossa aula do Ottaviani, do FHC, que tá lá tudo mais explicadinho, aí tá tudo mais resumido e detalhado, falou?
Questão 6. Ao observar de forma geral as obras de Gilberto Freire, lembra de Gilberto Freire, né, galera? A democracia racial, aquelas ideias. Então, ao observar de forma geral as obras de Gilberto Freire, Florestan Fernandes, FHC e Ottaviani, verificamos a existência de um tema comum a esses autores. Que tema é esse e qual é a sua importância? Gente, o tema comum a todos esses autores é a escravidão ocorrida no Brasil. Todos eles, da sua maneira, falaram sobre a escravidão que aconteceu no Brasil. E essa questão ela é muito importante porque ela está relacionada diretamente ao processo de construção do Brasil, de constituição do Brasil como uma nação. Então ele fala sobre a construção do Brasil como nação passa pelo processo do capitalismo, das consequências do capitalismo, das desigualdades raciais, como que se o Brasil se construiu baseado no regime escravagista, o pensamento escravagista também está na base da construção da sociedade brasileira. Então, todos esses teóricos analisaram de uma forma diferente o contexto da escravidão. Lembra que o Gilberto Freire desenvolveu a democracia racial, a ideia de que não havia preconceito racial e nem hierarquias raciais dentro do Brasil. Já o Florestan Fernandes, ele fez uma análise super aprofundada sobre a situação do negro no Brasil na virada do século XIX para o século XX, né? E ele falava sobre a realidade especificamente das pessoas pretas em São Paulo. O FHC também falou sobre a herança escravagista dentro da sociedade brasileira. O Ottaviani também falou muito sobre a herança e as tradições, né, dessa mentalidade. Então, todos eles falaram sobre escravidão e é um tema extremamente importante para a gente entender a construção teórica da ideia de uma sociedade no Brasil. Teórica e também concreta, né? Sobre o golpe militar ocorrido em 1964... Não, pulei. Qual é a referência teórica fundamental de Ottaviani? E de que maneira ela aparece em sua obra? Bom, gente, a sociologia marxista é a referência teórica fundamental dele, tá legal? E ela aparece na sua obra quando ele faz análises dentro da sociedade brasileira muito baseado nas questões de disputas de classes, quando ele fala muito sobre a existência de classes exploradas, classes dominantes. Então, ele faz muitas referências aos conceitos marxistas em suas obras. Falou? E agora, por fim, sobre o golpe militar ocorrido em 64 no Brasil, podemos dizer que marcou profundamente a vida e a obra de vários sociólogos brasileiros nascidos entre as décadas de 20 e 30. Foi um fato que não trouxe mudanças históricas significativas para o Brasil da época. Foi um fato que teve impacto de caráter econômico apenas para as classes operárias no Brasil. Marcou profundamente apenas a vida cultural e artística do Brasil nos anos 60. Marcou profundamente apenas a vida política e as relações internacionais do Brasil na década de 60. Gente, toda vez que a gente for fazer uma questão assim, a gente começa eliminando os absurdos. Marcou fundamentalmente apenas a vida política. Gente, isso não existe. Na sociologia, no amor, nem sempre nem nunca. A gente não pode falar, só marcou a vida de... Não. Então aí a gente já elimina, tá? Não trouxe mudanças históricas significativas. Se não tivesse trazido mudanças significativas para o Brasil da época, a gente não estudaria, né? Que coisa. Foi um fato que teve impacto de caráter econômico apenas para as classes operárias.
Até mesmo porque nós vimos que boa parte dos intelectuais da época não faziam parte das classes operárias. Então, né, sobrou a A e a D. Marcou profundamente apenas a vida cultural. Gente, e só sobrou uma. Olha que loucura. Lembra que a geração de 20 e 30, que foi aquela geração dos professores universitários, sociólogos brasileiros, que formaram, né, que expandiram as escolas de sociologia, as faculdades de sociologia no Brasil, eles foram, boa parte deles, compulsoriamente aposentados. Lembram disso? A maioria deles não pôde mais produzir cientificamente. A maioria deles teve que ir embora do Brasil, teve que se exilar. Foi o caso do Florestan, foi o caso do Ottaviani, foi o caso do FHC, tá? E a gente tem que levar em consideração que nem todos eram marxistas. O caso do FHC, ele não era marxista, mas ele também foi perseguido pela ditadura, tá? Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração. A ditadura, ela atuou diretamente contra essa área de pesquisa acadêmica e científica. Falou, pessoal! Página 91 e página 92 feitinhas com muito amor e carinho. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, estaremos em aula. Estamos toda semana em aula. Podem me chamar, podem me gritar, que a titia ajuda vocês. Falou? Beijo, beijo. Fui!